Meu nome é Helena e sou uma humilde serva do Senhor. Ao longo da minha vida, tenho me dedicado a seguir a Cristo, estudar Sua palavra e ensinar àqueles que amam a profunda importância da fé. No entanto, o que estou prestes a compartilhar com vocês abalou profundamente meu espírito e perturbou cada parte do meu ser. O Senhor me deu uma visão, uma experiência que não posso mais guardar para mim. É um aviso para todos os que se esforçam para permanecer fiéis até o fim, uma mensagem que deve ser ouvida. Minha vida sempre foi envolta em oração e confiança em Deus, mas recentemente, comecei a sentir um peso no coração, um mal-estar que não conseguia explicar. O mundo ao meu redor estava se transformando em caos. As leis se tornaram mais opressivas, e a fé dos crentes parecia vacilar. Todos os dias, enquanto lia as Escrituras, não conseguia me livrar da sensação de que as profecias do Apocalipse estavam se desenrolando bem diante de nossos olhos. Foi nessa época conturbada que o Senhor me concedeu um sonho assombroso. Nessa visão, me vi em uma rua escura e deserta do lado de fora da minha casa. Tudo parecia errado. O ar estava denso com um silêncio enervante. As janelas da minha casa estavam negras como breu, como se todo o calor tivesse sido drenado de dentro. E então, à distância, uma figura começou a se aproximar. Era alto e imponente, uma sombra que se movia lenta e propositalmente em minha direção. Seu rosto permanecia obscurecido na escuridão, mas eu podia sentir seu poder, um frio antinatural que parecia infiltrar-se em meus próprios ossos. Ele estava segurando algo em suas mãos, mas eu não conseguia entender o que era. No entanto, no fundo, senti que esse ser estava me oferecendo algo e aceitá-lo seria um grave erro. O pânico tomou conta de mim. Tentei me mexer, fugir, mas minhas pernas estavam congeladas no lugar. O medo tomou conta do meu peito como um vício. De repente, acordei, meu coração acelerado e minha respiração superficial. O sonho me deixou com uma sensação corrosiva de pavor que se recusou a desaparecer. Isso não foi um mero pesadelo, foi um aviso, uma mensagem do Senhor. Ele estava me preparando para algo muito maior, algo que alteraria para sempre o curso da minha vida. Nos dias que se seguiram, o peso em meu coração só cresceu. O mundo ao meu redor estava mudando em um ritmo sem precedentes. Todos os dias, novas leis eram introduzidas, prometendo segurança e estabilidade. A tecnologia simplificou muitas coisas, mas a que custo? Em todos os lugares, ouvi sussurros de um novo sistema, uma marca abrangente que garantiria o acesso a alimentos, trabalho e serviços. Quem aceitasse estaria livre das preocupações do futuro. A princípio, descartei. Achei que fosse apenas mais um movimento político, mais uma das muitas mudanças que varrem o globo. Mas então chegou o dia em que tudo mudou. Soube que minha própria família havia aceitado a marca. Quando descobri isso, meu mundo parou. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. Meu corpo ficou paralisado, enquanto dentro de mim, uma voz gritava de horror. Olhei para meu marido e meu filho, procurando qualquer sinal de que entendessem a gravidade do que haviam feito. Mas seus olhos estavam calmos, até serenos, quase aliviados. Eles falaram ansiosamente sobre como suas vidas haviam sido facilitadas, sobre como o mundo finalmente havia encontrado uma solução perfeita. Naquele momento, entendi todo o peso do que estava acontecendo. A marca não era apenas um símbolo físico, tinha alterado algo profundo dentro deles. Eles não eram mais as pessoas que eu conhecia e amava. No começo, tentei me convencer de que era apenas meu medo pregando peças em mim. Talvez eu estivesse vendo coisas que não estavam lá. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Sua decisão foi irreversível. Eles não conseguiam mais compreender a maneira como eu via o mundo. Era como se um muro invisível se erguesse entre nós. Lembrei-me das Escrituras, e ele faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, sejam marcados na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a menos que tenha a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16, 17. O frio que me percorreu foi diferente de tudo que eu já havia sentido. Era tudo verdade. Compreendi então que meu sonho tinha sido um aviso, um presságio do que estava por vir.
O inimigo havia se infiltrado em minha casa, e agora minha família pertencia a ele. A verdade me atingiu como um trovão. Meu coração apertou e minha respiração ficou superficial. Eu mal podia aceitar o que estava vendo, mas a realidade era inegável. Meu marido e meu filho haviam aceitado a marca da besta, o selo das trevas, e agora estava gravado em sua pele. Mas o que mais me aterrorizou foi a mudança em seus olhos. Não eram mais as mesmas pessoas que eu conhecia. Agarrei-me à esperança, orando fervorosamente para que Deus lhes abrisse os olhos, para ajudá-los a perceber a gravidade de sua escolha. Mas com o passar do tempo, pude ver que algo dentro deles havia morrido. Não foi apenas uma decisão que eles tomaram, foi uma transformação espiritual. Eles não eram mais capazes de entender o erro de seus caminhos, nem podiam se arrepender. Era como se uma porta estivesse permanentemente fechada dentro deles. Tentei conversar com eles sobre as Escrituras, avisá-los do caminho que estavam trilhando, mas suas respostas eram sempre as mesmas: o mundo estava mudando e tivemos que nos adaptar. A marca, diziam, era simplesmente uma parte inevitável do progresso. Eles não viram o que eu vi. A cada dia, a distância entre nós crescia, não apenas em palavras, mas em espírito. O homem com quem casei e o filho que criei não eram mais os mesmos. Parecia que uma consciência totalmente diferente havia tomado conta deles. E foi nesse momento que entendi: não podia mais ficar. O Senhor estava separando seus filhos daqueles que haviam escolhido os caminhos do mundo. Não havia mais meio termo. Eu tive que fazer uma escolha. Permanecer significava se comprometer, aceitar o sistema, fingir que estava tudo bem. Mas eu sabia que o Senhor estava me chamando para outra coisa, para trilhar o caminho da fuga. Eu não podia mais conviver com aqueles que haviam escolhido a marca. Eu não podia mais compartilhar seu teto, sua comida ou suas vidas. Eu sabia que isso significava deixar tudo para trás, enfrentar perseguição, sofrimento e solidão. Mas também sabia que minha verdadeira recompensa não era deste mundo. Então, orei mais uma vez, e a resposta veio claramente: agora era hora de ir, de sair sem olhar para trás. Naquela noite, depois de tomar minha decisão, me senti fisicamente esgotado, mas minha alma estava em tumulto. Ajoelhei-me ao lado da cama, orando com cada grama do meu ser, pedindo a Deus força, orientação e clareza. Implorei a Ele que me ajudasse a entender a verdade para revelar todo o escopo do que estava acontecendo. E então, aconteceu. Não sei dizer se adormeci ou se minha alma foi tirada do meu corpo, mas de repente, me vi em um lugar que não poderia ser deste mundo. Era um lugar de trevas, um abismo de tormento e desespero. O ar estava espesso com um fedor muito sujo para suportar. Não havia luz, apenas o brilho sinistro das chamas lambendo as sombras. Mas esse fogo era diferente de tudo na terra. Não fornecia calor nem luz. Era um fogo de agonia, uma chama que não oferecia conforto, apenas sofrimento eterno. Ao meu redor, ecoava um coro insuportável de gritos, cada um grito de partir o coração que rasgava a escuridão, agudo e implacável. Não eram meros sons, eram almas clamando em agonia, presas em um sofrimento sem fim. Então, meus olhos caíram sobre eles. Pessoas, algemadas por correntes, curvadas, seus corpos contorcidos em posições não naturais. Alguns tentaram escapar, seus esforços fúteis, pois não havia como escapar desse tormento. Outros gritaram, suas palavras incoerentes, implorando por misericórdia, mas nenhuma resposta veio, apenas um silêncio sem fim que amplificou seu desespero. Entre as multidões de almas sofredoras, comecei a reconhecer rostos familiares, aqueles que uma vez se declararam crentes, homens e mulheres que conheceram a verdade, que oraram e falaram de Deus. Eles tinham vivido uma vez na fé e agora, aqui estavam eles, neste lugar terrível. O terror surgiu dentro de mim enquanto eu lutava para compreender como eles tinham acabado aqui. Como pode ser isso? Como eles poderiam, de todas as pessoas, ter se encontrado condenados? Então a realização me atingiu como uma onda esmagadora. Estes foram os que aceitaram a marca, tolamente pensando que não era nada mais do que um símbolo inofensivo. Eles acreditavam que era uma simples necessidade de sobrevivência, supondo que Deus entenderia sua escolha.
Mas eles haviam sido enganados. A marca não era apenas um sinal externo, era uma manifestação de sua escolha, uma marca em suas próprias almas. E agora, seu destino estava selado para sempre. De repente, senti uma presença, sua essência fria enchendo o ar antes mesmo de vê-la. Uma criatura, envolta em sombras densas, seus olhos brilhando com uma luz misteriosa e malévola. Não era desta terra, nem de origem humana. Exalava puro mal, um servo da própria escuridão. Quando falou, sua voz sibilou pelo ar, reverberando profundamente dentro do meu espírito. Agora eles são nossos para sempre. Uma onda de terror tomou conta de mim. Percebi que não estava apenas presenciando essa cena, eu fazia parte dela. Eu estava lá, preso naquele lugar horrível. Meu instinto gritava por fuga, mas meu corpo se recusava a se mover. O demônio se aproximou e o horror ao meu redor se intensificou. O ar ficou espesso com um cheiro de desespero, e cada respiração parecia que queimava meus pulmões. O lamento dos condenados ficou mais alto, mais insuportável, até que parecia que os próprios gritos estavam gravados em minha alma. O sofrimento ao meu redor não era apenas físico, era existencial. As almas presas aqui não estavam apenas com dor, eles foram consumidos pela percepção de que não haveria fim para o seu tormento. Não haveria alívio, nem esperança, apenas sofrimento sem fim. Senti-me sendo arrastado para mais fundo no abismo, como se uma força invisível estivesse me puxando para mais perto do próprio coração do inferno. O chão abaixo de mim ardia com um calor ardente, irregular e afiado, pulsando com uma energia escura que parecia bater como o ritmo de um coração maligno. Então, diante dos meus olhos, uma visão inimaginável se desenrolou. Um salão vasto e desolado apareceu, e em seu centro estava um trono, não de ouro ou joias, mas de escuridão pura e inflexível. Era como se tivesse sido forjado a partir da própria essência do mal. Ao redor do trono estavam seres indescritíveis, criaturas de fumaça e sombra, seus olhos brilhando com uma luz infernal, irradiando desprezo e ódio. E então, lá estava ele. Sentado no trono estava o Anticristo, seu rosto envolto em uma aura escura, seu olhar irradiando um poder imenso e aterrorizante. Mas o que mais me impressionou foi o exército de almas, inúmeras delas, ajoelhadas diante dele em absoluta submissão. Cada um trazia a mesma marca, cauterizada em sua pele. Essas almas eram prisioneiras de sua própria escolha, ligadas ao príncipe das trevas por toda a eternidade. Entre eles, vi rostos mais familiares, homens e mulheres que já haviam andado na fé, pastores, pregadores e servos fiéis de Deus. Uma vez proclamaram a palavra do Senhor, uma vez viveram suas vidas a seu serviço. Mas agora, aqui estavam eles, ajoelhados diante do Anticristo, com os olhos vazios, vazios de luz ou esperança. Eu estava sufocando de descrença. Como pode ser isso? Como eles foram parar aqui? Então, entendi. Não bastava apenas proclamar a fé. Não bastava conhecer as Escrituras, falar da palavra de Deus. Esses indivíduos haviam se rendido, cedido ao medo e à conveniência, escolhendo a marca para sobreviver, pensando que Deus entenderia. Eles acreditavam que sempre haveria uma maneira de se arrepender, uma maneira de voltar atrás. Mas agora eles estavam aqui, seu destino selado. Não havia como voltar atrás. Um dos demônios, muito mais imponente que os outros, virou-se para mim. Sua presença era imponente, maligna como um líder entre a horda infernal. Seus olhos eram fendas de malícia brilhante, e sua voz reverberava, como um eco sinistro no fundo da minha alma. Você ainda pode escolher. A escuridão se fechou em torno de mim, envolvendo-me em seu aperto sufocante. O medo me paralisou e, por um momento, o desespero começou a se infiltrar em meu coração. Fiquei tentado pelo pensamento de que não havia saída. Mas naquele exato instante, uma luz se acendeu profundamente dentro de mim. Um nome subiu aos meus lábios, não um nome qualquer, mas o único nome que poderia quebrar essas correntes, o nome que fez até a escuridão tremer. Jesus! Eu gritei, com toda a força da minha alma. Em um instante, tudo mudou. Uma luz brilhante explodiu de dentro de mim, cortando a escuridão.
Um vento forte varreu o reino da morte, e eu senti o aperto das forças demoníacas romper. O demônio recuou em fúria, seu rugido ecoando pelo abismo. As chamas do inferno rodopiaram, como se atingidas por uma força imparável. Então, fui arrancado daquele lugar de pesadelo, como se uma mão invisível tivesse me puxado para longe. Eu me senti subindo, o terror e a escuridão desaparecendo a cada momento que passava. Os gritos se distanciaram, as sombras se dispersaram e, antes que eu percebesse, abri os olhos. Eu estava de volta ao meu próprio corpo, ofegando por ar, meu coração acelerado, minha pele encharcada de suor. Mas eu estava vivo. Eu tinha visto o inferno e agora sabia a verdade. Isso não era mera profecia, era uma realidade, desdobrando-se diante dos meus olhos. Ao recuperar a compostura, meu corpo ainda tremendo com o choque do que presenciara, percebi o peso da visão que me fora concedida. Minha respiração era superficial, meu coração batia forte como se eu tivesse acabado de correr uma maratona. Embora eu me sentisse vazia, agora havia um fogo queimando dentro de mim, um fogo que não podia ser extinto. O que eu tinha visto era real. Foi um aviso. Então, uma forte sensação de queimação irrompeu em minha mão direita. Olhei para baixo. De olhos arregalados, e ali, no centro da palma da mão, estava um símbolo, uma letra gravada na minha pele. Era um M, brilhando com uma luz radiante, visível apenas para mim, mas parecia mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Não foi uma marca aleatória. Uma profunda consciência me preencheu. Isso não era algo terreno, era um selo divino, um sinal do Senhor. Era sua marca em mim, uma prova de que eu pertencia a Ele, não a marca da besta, mas o seu próprio selo. Naquele momento, tudo ficou claro. Se a marca da besta era o sinal do anticristo, então havia outro sinal, invisível para o mundo, mas inconfundível para aqueles que pertenciam a Deus. Era uma realidade espiritual, uma profunda divisão entre os justos e os perdidos. Não era apenas uma marca física, era uma distinção profunda da alma, a separação final entre aqueles que permaneceram fiéis e aqueles que traíram sua fé. Naquele momento, as palavras da Escritura ressoaram profundamente dentro de mim: verão a sua face, e o seu nome estará na sua fronte. Apocalipse 22, 4. Deus estava selando o seu povo, assim como o inimigo estava marcando seus seguidores. Entendi que o tempo de escolha havia acabado. A humanidade estava dividida. Não houve mais compromissos, nem terreno neutro. Um pertencia a Deus ou ao inimigo. A força surgiu dentro de mim. Eu sabia que minha jornada não tinha acabado. Eu sabia que o mundo ao meu redor não entenderia o que eu tinha visto, que eu enfrentaria perseguição por manter minha escolha. Mas eu não tinha mais medo. Deus havia me dado seu selo, e eu andaria em sua verdade, custasse o que custasse. Nos dias que se seguiram, o mundo ao meu redor parecia inalterado, mas eu sabia melhor. O véu havia sido levantado e eu vi com novos olhos. O que antes aparecerá como progresso e modernidade agora parecia uma rede invisível se apertando em torno daqueles que já haviam sido reivindicados pelas garras do inimigo. Percebi que a marca da besta não foi imposta pela força, foi abraçada de bom grado, com um sentimento de entusiasmo ansioso. O engano foi cuidadosamente elaborado, sutil, refinado e calculado para parecer como a solução definitiva para as lutas mais profundas da humanidade. Veio vestido de promessas de estabilidade, segurança e bem-estar. As pessoas, em sua busca pela paz, haviam se rendido a um sistema que as transformará lenta mas seguramente, sem que percebessem o custo. O governo apresentou como uma oferta irresistível garantia de acesso a alimentos, assistência médica de ponta e oportunidades econômicas sem precedentes. Com essas promessas, ninguém mais precisava se preocupar com sobrevivência, trabalho ou dinheiro. O único preço a pagar era uma simples marca, um símbolo tecnológico que assegurava o movimento desimpedido dentro da nova sociedade organizada. Mas o que mais me perturbou foi a profunda transformação interior que presenciei. Os que aceitaram a marca não eram mais os mesmos. Não era apenas uma identidade digital, um mero código para acessar serviços essenciais. Era algo muito mais profundo, uma mudança em sua própria essência. Seus espíritos haviam mudado,
e eu podia ver isso claramente. Os indivíduos gentis e compassivos que eu conheci agora falavam com uma confiança inquietante. Suas vozes eram ocas, como se suas almas estivessem entorpecidas. Já não abrigavam dúvidas ou hesitações. Para eles, a nova ordem era o único caminho certo. Qualquer alternativa estava além da compreensão. E a parte mais aterrorizante era esta: eles não podiam mais se arrepender. Sua consciência estava selada, incapaz de reconhecer o que era mal. Mesmo quando tentei falar com eles, avisá-los do que haviam feito, seus olhos permaneceram frios, desapegados, desprovidos de qualquer centelha de dúvida. Foi então que entendi toda a extensão do engano. A marca não era apenas um símbolo externo, um sinal visível. Foi uma transformação da própria alma. Aqueles que haviam aceitado não eram mais livres. Haviam perdido a capacidade de rebelar-se, de mudar de opinião, de buscar a redenção. Eles entregaram sua vontade ao inimigo e, ao fazê-lo, o inimigo assumiu o controle. Essa foi a realidade mais trágica de todas. Aqueles que cruzaram esse limiar não podiam mais ver a verdade. Seu destino havia sido selado. Depois dessa revelação, comecei a ver o mundo com novos olhos, olhos que viam a verdade comovente. As famílias não eram mais as mesmas. Uma divisão silenciosa havia se espalhado, uma que não exigia guerras ou confrontos violentos. Era uma separação espiritual invisível, mas era definitiva. Aqueles que haviam tomado a marca olhavam com indiferença ou mesmo desdém para aqueles que a haviam recusado. Eles nos rotularam de atrasados, extremistas, fanáticos, incapazes de aceitar as mudanças inevitáveis. Os crentes em Deus foram ridicularizados, acusados de espalhar medo e desinformação. A fé havia se tornado uma barreira, uma força disruptiva contra a sociedade ordenada e segura que o governo havia construído. Mas a verdade era totalmente diferente. Aqueles que haviam recusado a marca não o fizeram por medo ou ignorância. Rejeitaram porque reconheceram o engano. Eles entenderam que nenhum conforto terreno, por maior que fosse, valia o custo de sua alma. Como diz a Escritura, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque vim pôr um homem contra seu pai, e uma filha contra sua mãe, e uma nora contra sua sogra, e os inimigos de uma pessoa serão os de sua própria casa. Mateus 10, 34-36. Os laços de família haviam sido irrevogavelmente alterados. Os filhos foram arrancados dos pais, as esposas dos maridos, os irmãos viraram-se contra os irmãos. Qualquer um que recusasse a marca se tornava inimigo do Estado, um fora da lei, alguém a ser eliminado. Presenciei isso em primeira mão. Pessoas eram presas nas ruas, arrastadas simplesmente porque se recusavam a se conformar. Em todos os lugares que eu olhava, em todos os bairros, havia denúncias anônimas sendo feitas contra aqueles que ainda resistiam. Os crentes viviam escondidos, assim como os primeiros cristãos, forçados a se encontrarem. Segredo, longe de olhares indiscretos. O mundo, como eu o conhecia, havia mudado para sempre. E, no entanto, mesmo em meio a todo esse horror, encontrei conforto em saber que o Senhor estava conosco. Aqueles que permaneceram fiéis, que escolheram suportar o sofrimento em vez de trair a verdade, ainda faziam parte de seu povo. A humanidade estava dividida e não havia como voltar atrás. O mundo que um dia conheci não existia mais. Todas as certezas haviam sido abaladas. Toda ilusão de normalidade havia sido varrida. Não havia mais espaço para neutralidade, não havia mais tempo para indecisão. O Senhor havia separado seu povo daqueles que haviam escolhido a marca. A separação havia sido feita e eu sabia, com absoluta clareza, onde estava. Eu não podia mais ficar com minha família não porque eu não os amasse, ou porque a dor da separação fosse menos aguda, mas porque eles haviam feito sua escolha, e eu tinha que fazer a minha. Eles pertenciam a este mundo, eu pertencia a Deus. Meu coração se partiu por suas almas, mas eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer. Eu não podia forçá-los a ver a verdade. Não consegui quebrar o feitiço que os havia enredado. Sua vontade havia sido rendida. E assim, tive que ir embora.
O Senhor falou claramente ao meu coração: não olhe para trás. Essas palavras eram poderosas e eu sabia exatamente o que elas significavam. Pensei na esposa de Ló, que hesitara, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Ela tinha perdido tudo porque não conseguia largar o passado. Não poderia cometer o mesmo erro. Arrumei apenas as necessidades mais básicas, sabendo que não poderia carregar nada da minha vida anterior. Coloquei um capuz, me protegendo do mundo que estava deixando para trás, e entrei na noite. Cada passo era pesado com o peso do que eu estava deixando para trás, mas minha alma se sentia mais leve a cada momento que passava. Não ousei olhar para trás. Eu sabia que nunca mais veria minha casa, nunca mais ouviria a voz do meu marido ou as risadas do meu filho. Mas eu também sabia que estava caminhando em direção à verdade. Começara o tempo da grande tribulação. O mundo havia feito sua escolha, e agora a única coisa que restava para os filhos de Deus era perseverar até o fim. Se você leu até aqui, quero agradecer sinceramente pelo seu tempo e por abrir seu coração para esta mensagem. Sua presença aqui não é coincidência. Talvez o próprio Deus tenha levado você até aqui para ouvir essa história hoje. Convido você a compartilhar seus pensamentos nos comentários, se você escreve amém ou o nome do seu país para que eu possa ver de onde você está ouvindo. Gostaria muito de ver até onde essa mensagem está chegando. E se puder, compartilhe isso com 3 amigos. Nunca subestime o poder de compartilhar. Essa pode ser a mensagem que alguém precisa desesperadamente ouvir hoje. Você pode ser a razão pela qual eles encontram esperança, fé ou até salvação. Se ainda não o fez, inscreva-se no canal para inspiração e incentivo diários. Também tenho o prazer de anunciar que as associações de canais já estão abertas. Ao aderir, você apoiará esta missão e se tornará parte de um movimento para espalhar a verdade de Deus para o mundo. Também convido você a participar do nosso grupo privado no Facebook para entusiastas de histórias de EQM. É um espaço seguro e tranquilo, onde podemos compartilhar experiências, testemunhos e oferecer apoio uns aos outros. Você encontrará o link nos comentários. Venha fazer parte da nossa comunidade hoje mesmo. Obrigado por estar aqui. Você faz parte dessa família e é profundamente amado. Permaneça firme em sua fé, ande na verdade e nunca se esqueça: Deus está sempre com você.